Uma vez aprovada a Lei Eusébio de Queiroz e percebendo que o tráfico negreiro desapareceria, precisávamos compensar a falta de escravos de alguma forma. A Lei de Terra é aprovada logo na sequência e ela se insere na seguinte questão: a imigração que vem ao Brasil, ela deveria suprir a demanda dos grandes fazendeiros por mão de obra. Então, qual é a melhor forma de você atender a esses interesses? Está lá no artigo primeiro. Fica proibida a aquisição de terras devolutas, ou seja, terras que pertencem ao Estado, terras que não constituem propriedade, por outro título que não seja o de compra. Ou seja, até 1850, basicamente alguém podia chegar no Brasil e ocupar terras por meio de posse produtiva. Você não precisava adquirir terras. Não havia o instrumento legal, uma fiscalização efetiva sobre a propriedade de terras. Você começa a ter a questão da propriedade de terras a partir de 1850, e a ideia básica era qual? O imigrante vai chegar no Brasil, não terá dinheiro para adquirir terra, a opção para ele vai ser recorrer a um trabalho assalariado ou outra forma de trabalho numa propriedade. Além disso, o que acontece com a lei de terras? Ela legitima todas as posses que já existiam no Brasil. Ou seja, no artigo 5º diz que posses mansas e pacíficas, o que é isso? Terras que já se encontrassem ocupadas, mas sobre as quais não houvesse nenhum tipo de disputa, tá? Adquiridas por ocupação primária, ou seja, se eu fosse o primeiro ocupante daquela terra, ou havidas do primeiro ocupante. Isso daí, ele estabelece um princípio que quem está ocupando uma terra ou descende de quem ocupou essa terra se tornaria proprietário. Na lei, eles estabelecem um prazo que é inclusive que dá origem à ideia de uso capião. Se você tivesse como comprovar a posse mansa e pacífica dessa terra pelos últimos 10 anos, ou seja, você teria que estar ocupando essa terra desde o início do segundo reinado, desde 1840, o Estado reconhecia a sua propriedade sobre essa terra e emitiria um título de propriedade. Na prática, isso inviabilizava o acesso à terra pelos imigrantes e pelos escravos libertos que viessem a aparecer, e, ao mesmo tempo, convertia a elite brasileira de proprietária de escravos em proprietária de terras e reconhecia toda a propriedade já existente. Tá? Em outras palavras, os grandes latifúndios do século XIX eles foram constituídos por uma posse de terras que foi legalizada. Tá? E aí, a partir disso, a gente tem todo um arranjo agrário do Brasil preparado para sobreviver à imigração e ao fim do trabalho escravo, preservando para aquela mesma elite um status de proprietária.